Olá pessoal, mais um dia aí de agradecimento a todos vocês que estão conosco, estão aí no nosso canal. Eu quero agradecer aqui de público aqui a todo o pessoal que tem mandado aí através do Zap, através das redes sociais, os agradecimentos por essas palavras que a gente tem compartilhado, que nós temos aprendido junto todos esses dias aqui, juntamente com vocês. Essa semana nós tivemos assim uma leitura, eu li um pouquinho de Foucault sobre as questões disciplinares, li um pouquinho sobre Deleuze, que fala sobre a questão do controle, de uma sociedade de controle, Foucault de uma sociedade disciplinar. E eu quero trazer aqui um texto para que nós possamos assim meditar juntamente aqui com todo esse contexto que nós estamos vivendo na nossa modernidade, na nossa contemporaneidade. Nós vamos falar um pouquinho dessa mudança da modernidade com essa contemporaneidade, né? Para alguns a pós-modernidade, mas alguns aspectos e alguns comportamentos da nossa subjetividade, daquilo que nós reagimos diante de todas essas circunstâncias que está passando por cada um de nós, passando e perpassando por cada um de nós. Esse multiculturalismo, né, com esse advento, né, da quebra das barreiras, né, transculturais, hoje nós estamos sendo assim bombardeados, né, de várias percepções, de várias alienações, alienação política, alienação de todas as áreas que você possa imaginar. E nós queremos falar um pouquinho como permanecer com a nossa fé, como permanecer firmes e inabaláveis, né, com a nossa fé, daquilo que nós professamos, daquilo que você tem como algo a buscar diariamente na tua vida pessoal. Então o texto que eu trago aqui está em Colossenses, no capítulo 3, quando Paulo, ele escrevendo à igreja de Colosso, ele fala o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então ele está mostrando aqui para nós, ele está nos ensinando que se houve uma conversão, nós temos que mudar de fonte. A nossa fonte agora não é mais uma fonte terrena, é uma fonte do alto. Buscai. Se você já ressuscitou em Cristo, ele está falando de metalonai, do grego, né? Conversão, dar a meia volta. Aquilo que nós estávamos buscando no âmbito terreno, para ele, era como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês estão tomando todo dia paracetamol, apenas ali para amenizar, né, alguns sintomas. Mas se você quer uma profundidade, você quer realmente mergulhar em Deus, tem que buscar lá no alto. Então as coisas do alto são diferentes das coisas terrenas. Se as coisas terrenas são algo paliativo, e muitas vezes os nossos olhares estão presos às coisas terrenas. Quando Foucault ele trabalha essa questão das redes e da sociedade disciplinar, ele constrói assim uma ideia de uma sociedade que tem ali os seus prédios que disciplinam. Por exemplo, como instituições produtoras de sentido. Nós temos a escola, que é uma instituição que realmente te dá um sentido para a vida, vai te escolarizar todo o tempo, trazer uma informação para que você possa estar inserido dentro de um contexto social. Você olha para outra instituição chamada igreja, também vai te ensinar dentro do quadrilátero da fé, como você vai se comportar em sociedade, como você vai reagir na direção do próximo, como você vai se mover na direção dos necessitados, e você vai ser uma fonte, né? Uma fonte de bênção, de canal, para que essas pessoas possam realmente sentir acolhida por você. Então em cada instituição reguladoras, no sentido da vida, você olha para um hospital, hoje nós temos ali a autoridade máxima dentro do hospital, é o médico, e o que ele diz está dito. Então para você passar por cima de uma autoridade médica, de uma autoridade dentro da delegacia, de um delegado, ou do Supremo Tribunal, o que ele determina lá dentro são instituições disciplinares. E quando nós passamos dessas instituições disciplinares, nós vamos ver que hoje nós estamos passando por um momento de controle. Veja assim o que está acontecendo no mundo, né? Nós estamos no processo da pandemia do Covid-19, alguém poderá assistir esse vídeo futuramente, mas nesse momento nós estamos vivendo, nós estamos numa quarentena mundialmente, estamos confinados em nossas casas. Alguns lugares você não está podendo nem sair da sua casa, outros têm algumas restrições, o comércio está fechado, os parques estão fechados, algumas instituições, né, produtoras de sentido para a vida, como igreja, como escolas, estão fechadas, e estamos vivendo agora uma sociedade do controle. Se nós olharmos também para o processo que já estava sendo transmitido dentro das cadeias das mídias, das comunicações, nós vamos perceber que as programações ou até mesmo as informações dadas pelas redes, pelas mídias, nós somos bombardeados, nós somos passados transversalmente de muitas informações. E essas informações muitas vezes confundem a nossa maneira de pensar.
a nossa vida, a nossa maneira de existir, né? De permanecer como pessoa em sociedade. E nós começamos a passar por vários momentos e sistemas que confundem o nosso comportamento, olhando para dentro de nós. E quando a gente fala de subjetividade, eu gosto de estudar um pouquinho lá sobre Strong, quando ele fala a respeito dessa construção, que nós não somos uma subjetividade, aquilo que eu sou a partir de mim mesmo, mas todas as contribuições, as relações que estão à minha volta, as pessoas que produzem sentido para a minha vida, que são referências, como o pai, a mãe, um tio, um irmão mais velho, pessoas que muitas vezes nós amamos, essas pessoas contribuem para a nossa subjetivação, para aquilo que nós vamos internalizando diariamente na nossa construção de vida. E o apóstolo Paulo, ele chega a comentar isso para a igreja. Se você é uma pessoa agora convertida, você tem que buscar as coisas do alto. E como é que a gente busca essas coisas do alto? A gente tem que dar um salto, tem que sair desse processo terreno. Muitas vezes esse projeto de vida que nós temos aqui na terra, muitas vezes não são realizados. Quantos sonhos foram quebrados nessa quarentena? Quantas pautas, né? Quantas agendas foram rompidas por causa desse sistema que trouxe assim todo um rompimento abrupto da nossa construção social. E quantas pessoas hoje estão indo a óbito? Quantas pessoas hoje estão tirando suas próprias vidas? O índice de suicídio aumentando entre 12 a 22 anos. Então você começa a perceber que as pessoas estão olhando para a vida, estão perdendo e dando outro significado, outros valores estão surgindo nessa caminhada, nessa nossa construção social. E quais são os valores que nós devemos cultivar? Quando a gente fala de fé, a gente está falando de fé tanto para o ateu, como para aquela pessoa religiosa, para aquela pessoa que crê em Deus. Porque para você crer em Deus, você tem que ter fé. E para você não crer em Deus, você tem que ter fé. Então nós somos irmãos da fé do ateu. Então são nossos irmãos na fé. Porque nós temos que projetar isso, né? Trazer uma evidência daquilo que acreditamos. E para eu provar que existe Deus, e para eu provar que Deus não existe, então eu vou ter que fazer um malabarismo para que eu possa realmente caminhar nesse segmento. Mas eu quero falar para você que crê, para você que acredita, para você que sai dessa dimensão terrena e dá um salto para a dimensão celestial. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, foi até um aluno e falou assim: professor, quando a gente for orar, a gente não precisa falar alto, né? Porque Deus conhece e sonda os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos corações, prescruta os nossos pensamentos. Então a gente não precisa falar alto, porque se o inimigo ouvir, ele pode atrapalhar a nossa oração. E eu disse para ela: olha, você está totalmente errada. Isso é coisa de mito, isso é coisa de senso comum. Porque eu vou dizer algo para você. Antes mesmo que você comece a orar, Deus já conhece o teu coração. Deus já sonda os teus pensamentos. Deus já sabe o que está lá dentro. E outra coisa, a oração nos leva, não é a oração, o poder da oração, naquilo que está sendo dito, mas é naquilo que ela nos movimenta e nos coloca e nos posiciona, aonde ela nos leva. E é para onde ela nos leva a oração, o inimigo das nossas almas, ele não entra lá. Somente aquelas pessoas que têm essa capacidade de crer, de se mergulhar nessa dimensão, nesse lançar-se da fé, desse cair realmente nesse mergulho em profundidade. Como eu já exemplifiquei outras vezes, falando sobre a questão da fé, é muito interessante os pescadores, quando eles estão ali no barco, estão à beira dos rios, né, à margem, né, dos rios, mas eles querem pegar grandes peixes, eles querem pegar peixes assim que nunca pegaram antes ali, né, estando à margem dos rios. Eles vão nas profundezas, vão nos lugares mais profundos, eles vão nos lugares mais longínquos daquele rio, para poder pegar os grandes peixes. Para nós termos essa profundidade e essa intimidade com Deus, nós temos que mergulhar diariamente, nos lançar por essa fé, acreditar, expandir diariamente através da oração, dessa intimidade que nós nos relacionamos com Deus todos os dias. Então é essa fé que te faz mover muitas vezes na situação contrária da vida. Muitas vezes as coisas estão remando contrário contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, contra o nosso sentimento diário. Quantas vezes você em processo de angústia, você em processo de dor, você não teve coragem nem de compartilhar com aquela pessoa que nós mais amamos. Você poupou as pessoas que você mais amava aqui na terra. Porque você não queria compartilhar essa dor, porque essa dor estava tão grande que você chegou ao ponto de pensar: essas pessoas não vão resolver esse meu problema. É nesse momento de angústia que nós buscamos lá no alto aquele que pode, aquele que faz, aquele que nos acompanha, aquele que nos sustenta diariamente, aquele que prometeu estar conosco até os confins da terra,
Aquele que disse que estaria nos relacionamentos, se tivesse dois ou mais reunidos, ele estaria presente. É através da oração. É através desse momento que eu me inclino, que eu me jogo e me lanço na presença dele, que ele vai dando essa continuidade. Ele vai permitindo nessa longanimidade que eu possa cada vez mais ter dele, o melhor dele, diariamente na minha vida. Porque Deus nunca se calou diante de nós. Deus nunca se calou diante de nossas vidas. Por mais que você tenha passado por um deserto, por um momento difícil, por um silêncio de Deus, assim você imaginando aí nas representações da tua mente, dizendo: Deus há muito tempo não fala comigo, eu quero te dizer algo. Ele fala conosco todo o tempo. Tem falado, está falando, continua falando. Essa fala de Deus ela é contínua. Ela não está presa no passado, nem no futuro, nem no presente. Ela está nesse processo contínuo, falando conosco, o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. É o tempo de nós melhorarmos as nossas relações. É o tempo de nós melhorarmos a profundidade daquilo que nós queremos ter com Ele, ter com as pessoas ao nosso lado. A própria palavra vai nos dizer: se você diz amar a Deus e não ama teu próximo, você é um mentiroso. Quantos estão mentindo? Quantos estão nessa couraça, nessa vestimenta, né, dizendo que está tendo um relacionamento em profundidade com Deus, mas em verdade você não consegue ter relacionamento nem consigo mesmo. E quando você não consegue ter esse olhar para dentro de você, conhecer os teus limites, as tuas capacidades, conhecer aquele algo que ferve no teu coração, aquilo que é preciso acender diariamente, se você não tem conhecimento disso, você está distante daquilo que Deus quer para você. E se você quer se aquecer, comece lá de cima. Porque através dessa busca diária, dessa busca contínua, é que Ele abre essas comportas, que Ele abre essas portas, que Ele abre essa oportunidade para que nós possamos realmente ter o melhor dele diariamente. Qual é o pai que negaria a um filho um pedaço de pão? Qual é o pai que negaria a um filho um abraço, um beijo? Qual é o pai que negaria a um filho um pedido de um filho que está ali chorando, que está ali com seu coração partido, que está com seu coração em dor? Qual é o pai que negaria isso? A Bíblia chega a nos contar que ainda que uma mãe venha esquecer um filho, é claro que ela não vai esquecer, mas a comparação é feita desse modelo. Ainda que uma mãe venha esquecer o seu filho, Deus não esquece de nós. Essa é a garantia que nós temos. Essa é a profundidade que nós cremos diariamente, porque esse Deus está sempre conosco. Esse Deus está sempre nos dando dentro do nosso limite, das nossas capacidades. Muitas vezes você não está preparado, nós não estamos preparados para receber o melhor que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos pedindo algo que está acima do nosso limite, da nossa capacidade para suportar o nosso pedido. Mas no tempo certo, Deus vai encaixando. E é nesse processo de Deus, é nesse caminhar de Deus, que nós vamos nos construindo diariamente. Nós vamos nos construindo como pessoas, como seres humanos melhores, como seres humanos que precisam melhorar a cada dia a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de nos relacionar no mundo, as nossas maneiras de contribuir para que tenhamos um mundo melhor. Todos nós buscamos, todos nós estamos todos os dias levantando as nossas bandeiras, bandeiras de paz, bandeira de solidariedade, bandeira de gratidão, bandeiras assim que são assim muito importantes para nossas vidas e para a nossa construção social. E será que estamos construindo uma sociedade que venha a ser melhor para os nossos filhos? Será que hoje nós estamos construindo uma sociedade que os nossos netos estarão dizendo assim: obrigado pai, obrigado mãe, porque vocês lutaram por um mundo melhor? Será que a nossa contribuição diariamente tem sido essa que Paulo tem falado aqui à igreja de Colosso? Buscai as coisas do alto? Ou nós estamos nos envolvendo materialmente, buscando as coisas terrenas, buscando o poder, buscando dinheiro, buscando as competitividades, buscando cada vez mais mostrar mais de nós do que de Deus em nós? O quanto nós temos mostrado diariamente? O quanto Deus tem aparecido em nossas vidas? O quanto as pessoas têm olhado para nós e têm dito: ali vai um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus? O quanto que nós precisamos melhorar? Essas perguntas são importantes, porque vai fazer de cada um de nós sermos melhores uns para os outros diariamente. Se nós queremos realmente alcançar as coisas do alto, nós temos que aprender a fazer o bem.
E não importa quem. Se nós queremos as coisas do alto, nós temos que aprender com Jesus. Porque no espaço de Jesus, ele não fazia acepções. No mundo de Jesus, cabia todo mundo. No espaço de Jesus e nos passos de Jesus, não havia barreiras, não havia fronteiras, não havia discriminações. Não havia quem era o maior ou o menor, mas ele estava sempre pronto a servir. E é nesse servir diariamente que nós estamos realmente levantando a maior bandeira. Não é a bandeira de uma nação, a bandeira de um país, a bandeira de um povo, mas é a bandeira da paz, a bandeira do amor, a bandeira que faz com que cada um de nós, quando olhamos para essa bandeira, sejamos melhores diariamente. Porque todos os dias eu tenho que matar esse homem que muitas vezes quer as coisas terrenas. Porque nós fomos chamados para buscar as coisas do alto. Muitas vezes as coisas terrenas são muito prazerosas, são muito vistosas. Mas eu tenho que buscar as coisas do alto. E para isso, para que eu tenha essa dimensão das coisas do alto, eu tenho que aprender a viver num processo de gratidão contínua. Agradecer a tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Agradecer diariamente aquilo que tem chegado às nossas mãos. Porque nós não seríamos nada, nós não somos nada, se Deus não permitisse que estivéssemos vivos aqui agora, ouvindo uns aos outros, participando dessas lives, participando desses momentos saudáveis de nossas vidas, se não fosse o amor de Deus sobre nós. É esse derramar de Deus diariamente, é esse derramar de Deus continuamente em nossas vidas, que estamos nos prontificando, nós estamos nos levantando a cada manhã. Quantas pessoas amadas já passaram pelas nossas vidas? Quantas pessoas deixaram marcas saudáveis em nossas vidas? Vale a pena lembrá-las, vale a pena trazer à nossa memória o quanto que essas pessoas foram importantes para nós. E todos os dias eu levanto essa bandeira do amor, essa bandeira da paz, essa bandeira que me faz crescer a cada dia como pessoa, como gente, me humanizando a cada dia, porque nós podemos ser melhor. Parar de julgar as pessoas, parar de apontar o dedo para as pessoas, parar de ficar acusando as pessoas. Mas quando o teu olhar ele cabe dentro de você, você começa a perceber que cada uma dessas pessoas que estão à sua volta é importante para a construção da tua vida. É importante para dizer o quanto que você precisa melhorar, o quanto que eu preciso estar firme, estar aprendendo, estar me permitindo ser flexível, está me permitindo ser resiliente, passar por todos esses processos de dores e sofrimento, mas que eu possa me levantar. Mas que eu possa me levantar para ser melhor. Para que eu possa me levantar e dizer, eu aprendi diante dessa dor. Eu trago assim um ensinamento, eu trago assim algo que eu possa agora, a partir de hoje, construir algo melhor dentro de mim, porque eu aprendi essa lição. Se você aprende todos os dias, você é um verdadeiro discípulo. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que está sempre pronto a aprender, mas é aquele também que tem que fazer coisas que ele não gostaria de fazer. E são nesses momentos que a graça de Deus vem sobre nossas vidas. Eu não sei a fé que você professa, mas eu tenho certeza que se tem algo de bom que gera dentro de você, você tem aquele que nós podemos dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito só vem do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Se você tem amor dentro do seu coração, eu sei que muitos amigos assim têm ligado, têm contribuído, têm ajudado pessoas nesse momento de dor, de sofrimento, nesse momento em que as pessoas estão em necessidades físicas, necessidade de comer, de beber, necessidade de ter um cobertor, de ter um abrigo. Quantas pessoas estão se solidarizando? Está sendo lindo esse momento. Quantas pessoas estão indo na direção do outro, caminhando na direção do outro. Isso é amor. Essa é a bandeira que temos que levantar. Essa é a bandeira da nossa existência, de transformar a nossa existência em vida abundante. Uma vida com significado para as pessoas que estão do nosso lado. Uma vida que traga acolhimento. Uma vida que traga proteção. Uma vida que traga esse amor que nós recebemos diariamente. Porque a Bíblia diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós só amamos porque esse amor veio do alto. E nós só amamos porque esse amor veio primeiro.
para me preparar, para me fazer melhor. E se nós estamos melhores a cada dia, o apóstolo Paulo diz, se você ressuscitou, se você se levantou ao terceiro dia com Cristo, busca as coisas do alto, porque Ele está sentado à direita do Pai. E cada um de nós estamos também sentados à direita do Pai, porque nós estamos em Cristo Jesus, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não somos nada sozinhos, nós precisamos ter essa comunhão diariamente. E é por isso que eu convido você hoje para participar diariamente, dentro do teu quarto, na tua casa, dentro do teu carro, fazendo a tua oração, falando com Deus. É falar mesmo, abrir seu coração. O próprio Jesus nos ensinou dizendo assim, ó, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai em secreto, e este que ouve em secreto, Ele te recompensará. Ele vai trazer aquilo que você precisa. Aqui no mundo terreno, nós temos aqui os paracetamóis. O paracetamol da vida. Aquilo que vai apenas ser um paliativo. Mas lá do céu, Ele vai trazer o que você precisa na tua essência. Aquilo que você precisa ser restaurado. Somente as coisas do alto poderão fazer de você algo melhor. Para que você possa se apresentar melhor. Juntamente às pessoas que você ama. As pessoas que estão ao seu lado. Por isso que eu quero deixar essa mensagem para você. Que o apóstolo Paulo sofreu muito. Ele foi um dia perseguidor, depois ele passou a ser perseguido. E diante de todas as suas cadeias onde ele passou, ele sempre teve um olhar diferente. Ele não olhava para os problemas, ele não olhava para as algemas que o prendiam, ele não olhava para as dores físicas que sofria, mas ele olhava para o alto. E com a sua experiência ele disse, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé e estou pronto para chegar no alto. Então busca as coisas do alto. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, nesse dia para você. E se você ainda não conhece o nosso canal, nós temos aqui, ó, Prof. Iranima no YouTube. Você pode participar, você pode divulgar esse canal para as pessoas que você ama. Passando essa informação, você está contribuindo para que a palavra, a mensagem chegue nesses corações. Muitas vezes a pessoa está ali desesperada, está precisando de ouvir algo de alguém. E essa mensagem pode tirar essa pessoa dessa área, dessa angústia, desse momento de dor. E você pode participar sim. Eu quero deixar aqui o meu abraço, deixar aqui o nosso canal. Você pode acessar aí, inscreva-se aí, Prof. Iranima, clica o nosso sininho aí e todas as mensagens você vai estar recebendo de graça. Um grande abraço para vocês, fico com essa mensagem.